por que não emagreço? Acho que eu escuto essa pergunta todo dia. E hoje, justamente, eu decidi falar sobre isso. Eu já atendi o dia inteiro, tô desde as 8 aqui. Tô aqui firme para fazer essa live para vocês. E surgiu repentinamente esse tema, porque hoje 2 pacientes me questionaram sobre isso. Falaram assim, eu faço tudo e não consigo emagrecer, eu não consigo perder peso, eu faço tudo certinho. E quando alguém me fala isso, realmente eu penso, será que faz? Ou será que faz o correto para aquela pessoa? Porque o correto, às vezes, para mim, não é o correto para você, não é o correto para fulano. Porque a gente tem que entender qual que é a necessidade de cada um. Então, antes de tudo, antes de perguntar o que eu faço que não me permite emagrecer, eu devo me questionar o que eu fiz para ganhar peso. Porque muitas vezes identificar o que me levou a esse ganho, seja uma compulsão alimentar, seja uma depressão, seja uma mulher que engravidou, ganhou peso na gestação e começou a ter dificuldade depois disso. Então, identificar o que a gente chama de gatilho é essencial. A gente tem que entender isso, porque senão a gente não trata a causa. Um exemplo clássico, uma pessoa que tem, por exemplo, compulsão alimentar. Não adianta você fazer, por exemplo, uma dieta restrita muitas vezes para essa pessoa, porque o problema dela é a compulsão, não é comer menos. Ela pode tentar comer menos, mas isso desencadeia um problema na compulsão alimentar. Então, eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. Deve ter uns 15 tópicos, que é justamente o porquê não emagreço, que eu vejo como... São as principais causas que eu vejo na clínica, do relato das pessoas e realmente o que é a maior dificuldade em ganhar peso, que existe muita autossabotagem. As pessoas acham que estão fazendo o correto, mas muitas vezes não estão. E aqui que é o ponto. Quando a gente consegue identificar qual que era o erro e a gente mostra isso, as coisas vão evoluir muito melhor. Turma, vamos lá. Primeira coisa do porquê não emagreço, eu costumo falar que é falta de estratégia. Hoje em dia, com rede social, com Instagram, com esses perfis todos, a gente tem um excesso muito grande de informação. Isso por um lado é positivo, mas por um outro lado isso é um caos na nossa vida. Porque a gente vê uma pessoa fazendo tal estratégia. Aí vocês me veem fazendo outra coisa. Aí o outro fulano, outra coisa. É muita informação. E o problema é justamente quando a gente começa a criar um conflito entre todas elas e a gente tenta fazer todas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente perde a nossa linha de estratégia naquele momento. Então, vamos lá. A pessoa chegou hoje numa consulta. Hoje, por exemplo, eu só atendi primeira consulta. Tá? Todo mundo de primeira consulta. E ninguém teve, por exemplo, dieta com alta restrição. Por quê? Porque a minha estratégia inicial não é restringir. A estratégia inicial, dentro de um planejamento de longo prazo, que existem vários ciclos, várias fases, é justamente promover uma adesão para que esse longo prazo aconteça. Se a gente pegar logo de início e já começar a fazer uma restrição muito grande, não tem aderência. Essa pessoa pode perder peso de forma aguda, ela entra num platô extremamente rápido, só que dependendo do nível da restrição, gera fadiga, queda de cabelo, não consegue treinar direito. Então, essa questão da estratégia, começou um planejamento hoje, a gente vai bolar uma estratégia para que o estímulo base inicial da perda de peso comece. E qual estímulo é esse? O estímulo mitocondrial. Sem o estímulo mitocondrial bem feito, que é a biogênese mitocondrial, nenhuma outra estratégia de médio ou de longo prazo acontece de forma satisfatória. Porque pensa assim, todo mundo muitas vezes quer fazer jejum.
cetogênica. Tudo bem, é uma estratégia válida? Com certeza. Mas o que acontece? Para que a gordura saia, ou que a gente aproveite essa gordura que está vindo da alimentação numa dieta cetogênica, como fonte energética, eu tenho que ter o quê? Mitocôndria. É essa mitocôndria que vai usar o ácido graxo, a gordura, como fonte de energia. Então, se a pessoa chega para mim já sedentária, que não pratica atividade física, que não tem um estímulo mitocondrial forte o suficiente, concreto, sólido, essa gordura que a gente vai colocar na alimentação numa dieta cetogênica não vai ser oxidada, ela não vai ser usada como fonte de gordura. Ela vai simplesmente ser estocada e pode aumentar, por exemplo, colesterol, lipoproteínas. Por quê? Porque essa gordura não encontrou aonde ela ser utilizada, que é justamente na mitocôndria. Então, dentro da nossa célula muscular, a gente tem uma organelinha lá dentro que chama mitocôndria. É ela que faz toda a captação desse ácido graxo da própria glicose e fabrica a energia. Então, a primeira fase de um planejamento deve ser no estímulo mitocondrial. Ramon, e como que a gente faz isso? Não é difícil, mas é aqui que começam os problemas que muita gente não quer fazer. Então, eu vou falar de substituição, Ju. Substituição é um problema que incomoda muito, tá aqui na pauta também, tá? Então, nem lembro onde eu parei. Então vamos lá. Começou o plano hoje. Vamos pensar no longo prazo, porque perda de peso não é curto prazo, gente. Perda de peso é constância, é longo prazo, é rotatividade de estratégia, tá? Então, começou hoje, estímulo mitocondrial. Primeira coisa que a gente tem que fazer, reduzir ou eliminar, 100% de preferência, açúcar. Quando a gente pensa nessa remoção do açúcar, isso é muito fácil de falar, mas tem gente que tem realmente uma dificuldade muito grande. Se não der para tirar 100%, não tem problema. Só que a gente tem que começar a reduzir. Isso de forma inicial. Então, assim, o café que está com açúcar, é o docinho que tá comumente ali aparecendo ao longo do dia, é o chá que a pessoa, porventura, adoça, alguma coisa do tipo, açúcar. Sucos, por exemplo, suco de laranja, suco de uva, de forma rotineira, por exemplo, assim, eu vou almoçar e vou tomar suco. Não vai. Existem alguns sucos melhores. E por que eu faço isso? Porque eu quero inicialmente ter um controle muito mais afinado da carga glicêmica. Essa carga glicêmica, o que é isso? Quando a gente consome, por exemplo, um carboidrato, seja um arroz, uma batata, um suco, uma banana, qualquer carboidrato, o impacto que isso vai me gerar na minha glicemia é a carga glicêmica, ou seja, um alimento que vai causar um grande impacto no meu controle glicêmico, a gente fala que é um alimento de carga glicêmica alta. E toda vez que eu estimulo esse aumento repentino de glicose, por exemplo, esse estímulo insulinêmico, eu faço uma inibição das minhas vias de estímulo de PGC1-alfa, que é a chave para a chave mitocondrial. Ou seja, a minha biogênese mitocondrial ela é dependente da carga glicêmica que eu faço, que eu exerço numa refeição. Então, aquela pessoa que está sempre comendo pão branco, tapioca, que mais? Açúcar, doce, bolos, farinhas em geral, é uma pessoa que não consegue uma biogênese mitocondrial bem feita, porque você está continuamente ofertando glicose. E se em todo momento a gente ficar ofertando glicose, a cada 3 horas, 2 horas, em quantidades aumentadas, nosso corpo fala assim, para que eu vou produzir mitocôndria se eu tenho uma fonte de energia tão fácil aqui? E produzir energia através de gordura, que é da nossa gordura que a gente vai mobilizar para queimar a gordura, não é tão fácil. Eu preciso ter uma capacidade metabólica para isso. Muito mais difícil do que usar um carboidrato que eu acabei de comer. Então vejam, você está continuamente comendo esse açúcar, esse carboidrato, tomando suquinho, tomando cacau com achocolatado, alguma coisa do tipo, você não obriga o seu corpo a produzir mais mitocôndrias. Você não estimula o teu corpo a aumentar o tamanho dessa mitocôndria.
Entende? Então, se eu não começo a fazer essa base, eu não vou ter mais mitocôndria amanhã. E isso é um estímulo crônico. Então, a gente começa a fazer esse estímulo com a modulação da carga glicêmica. Mas, basicamente, a gente precisa de uma associação para que essa redução do carboidrato seja efetiva para a biogênese mitocondrial. Que é aqui que entra a atividade física. E aqui eu vou ser bem direto. A atividade física, ela não é, se eu fizer, quando eu fizer. Vai fazer. Não existe um emagrecimento eficiente, um emagrecimento sólido, vamos colocar assim, não encontrei um termo melhor, sem atividade física. Ramon, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Primeira coisa, não tem que gostar, tá? Atividade física eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Ponto final. Se não gosta de uma coisa, vamos procurar outra, não tem problema. Mas a gente tem que gerar demanda metabólica, tá? Então, e assim, gente, exercício, vamos lá, quero quebrar algumas... O pessoal fica tudo bravo comigo. Quero quebrar alguns paradigmas aqui, tá? Vamos lá, o que é atividade física? Gente, atividade física não é pilates. Pilates é um ótimo exercício. Alongamento, estabilização, core, mas atividade física com demanda metabólica para estímulo de biogênese mitocondrial, Pilates não faz, tá? Não de uma forma tão eficiente quanto um outro exercício. Quanto, por exemplo, uma musculação, quanto uma corrida, quanto um pedal. Então, Pilates não é um exercício eficiente para a perda de gordura e estímulo mitocondrial, certo? Segundo ponto, yoga. Gente, não gera estímulo e demanda. Gera um estímulo de força? Sim, a gente sabe disso, alongamento é um exercício excelente para a parte cardiovascular, alongamento e mobilidade. Mas aqui eu estou pensando em demandas metabólicas que sejam realmente capazes de gerar estímulo mitocondrial. E o estímulo mitocondrial é dependente da intensidade do exercício. Eu preciso gerar uma intensidade que force o meu corpo a realmente gerar, que me tire da zona de conforto. É o termo correto. Exercício que é moleza, exercício que é gostoso, não funciona. Simples assim. E aqui, eu vou só responder essa pergunta aqui. Bom, já respondi. Então, e aqui eu quero ser bem direto em outro ponto. As pessoas me falam assim, Ramon, mulher me fala isso. Ramon, eu não quero treinar musculação, que é o melhor exercício para a perda de gordura, para ganho de massa muscular, para fortalecimento, é o melhor exercício para tudo, tá? Para a saúde óssea. Eu não quero treinar porque eu não quero ficar grande. Eu não quero ter a perna grande, eu não quero ter a perna grossa, eu ganho massa muscular com muita facilidade. Gente, sinto muito. Ninguém ganha massa muscular tão fácil assim, tá? Quem dera a gente tivesse uma facilidade tão grande em ganhar massa muscular. O que acontece é o seguinte, quando a gente começa a fazer um exercício de força, uma musculação, para quem nunca treinou, isso me gera uma resposta adaptativa aguda. Isso vai me aumentar inicialmente um pouco da massa muscular, isso é extremamente benéfico, eu quero isso, tá? Mas a gente não vai ficar grande, gente. Quem dita o aumento de massa muscular em uma quantidade mais expressiva não é o treino. É o casamento entre a dieta e o treino, entre o nosso plano alimentar e o treinamento físico. O treinamento, eu falo que ele sempre deve ser de intensidade mais alta. Pensa no treino de musculação. As pessoas falam assim, treino de hipertrofia, treino de perder gordura. Gente, esquece isso. Treino de força, de alta intensidade, a famosa hipertrofia. Você só hipertrofia se você comer condizente a isso. O treino sempre deve ser de alta intensidade. Isso me gera efeito benéfico do ponto de vista mitocondrial. Isso me gera um efeito de manutenção de massa muscular ao longo do processo de perda de peso, de emagrecimento. Isso me gera uma preservação e um estímulo para a recuperação de massa óssea, por exemplo, para quem tem uma osteopenia, osteoporose, para quem tem uma autoimune e já tem um comprometimento ósseo, para uma mulher que já está em menopausa
e já tem ali um prejuízo hormonal, um estradiol, que já está perdendo, já está numa osteopenia, por exemplo. E não dá para separar o exercício de força da perda de gordura. É impossível. Por quê? Se a gente começar a fazer um plano de restrição para perda de peso, sem ter o exercício de força fazendo esse estímulo muscular, eu não preservo massa muscular no processo de emagrecimento. Aí sabe o que acontece? Vocês vão perder 10 quilos em 1 mês, 2 meses, e desses 10 quilos, 6 foi de massa muscular. O que adiantou? Não adiantou nada. Perdeu saúde, perdeu osso, perdeu pele, aumentou a flacidez. Porque toda vez que a gente perde massa muscular, que não está treinando, você perde a estrutura muscular, estrutura óssea, estrutura de pele, estrutura de colágeno. Então, você, de novo, eu sei que algumas pessoas não gostam disso, mas a gente precisa treinar com treino de força, gente. Não tem como, tá? Então, a falta de estratégia e a ausência desse treino de força, isso não é um problema. Isso atrapalha muito o nosso processo de queima de gordura, de perda de peso de uma forma saudável, tá? De uma forma realmente eficiente. Porque perder peso, para mim, não quer dizer nada. Eu quero perder gordura. Eu quero que a gente perca 2 quilos, 3 quilos na balança, isso seja em gordura. Perder 5 quilos e perder 3 de massa muscular e 2 de gordura não adiantou para muita coisa, tá? Isso para recuperar uma bagunça depois. Então, isso é a pressa, muitas vezes, de fazer algo restrito demais para perder peso sem planejamento, tá? E aqui, dá para sair da sarcopenia sem ganhar muita gordura? Com certeza. A gente só tem que equilibrar realmente os estímulos de recovery de forma condizente ao treinamento e com os exames, né? Eu vou chegar nesse ponto, porque dependendo do tipo de exame, se tem resistência à insulina envolvida, como está o perfil hormonal, o estresse, a gente muda um pouquinho a estratégia, tá? Eu vou falar de jejum também, de cetogênica. Melhor exercício, massa muscular, musculação, gente. Não tem que fazer, não tem que falar, tá? Então, a gente, só para fechar essa questão do exercício. Exercício é obrigatório. Ramon, eu não posso fazer porque eu tenho uma lesão. Aí é outra história, tá? Mas eu vejo as pessoas não treinando por desculpas, porque acha que vai ganhar muita massa muscular e quando treina é um treino muito leve. É um treino muito molinho, é um treino que não tem intensidade, é um treino que as pessoas... exercício não é confortável, gente. Exercício é desconfortável. Ninguém quer ir lá para academia e sair cansado. Ninguém quer isso, tá? Isso é contra a nossa evolução. Ninguém quer ficar gastando energia, tá? Então, assim, a gente precisa da atividade física. É ruim, é chato, mas a gente tem que levantar e fazer atividade física igual a gente vai trabalhar, igual a gente toma banho, igual a gente faz um café da manhã, tá? Então, CrossFit é bom sim, Daniele. É excelente, gera uma demanda metabólica muito interessante. Só ter o cuidado aí em relação a lesões, tá? Eu vejo muita gente com CrossFit que lesiona, mas tendo uma boa biomecânica, tendo ali um treinador que corrige a movimentação para evitar lesão, tá tudo certo, é um ótimo exercício. Tem que fazer cardio e força para emagrecimento ou só musculação? Depende. Se você tiver que escolher somente eu prefiro que faça só musculação, sempre. Porque se você só fizer cardio, você vai perder massa muscular, tá? Agora, Ramon, eu posso fazer os dois, então você faz os dois. Só posso fazer musculação, sem sombra de dúvida, não preciso nem pensar essa para responder. Se der para fazer os dois, excelente, tá, gente? Isso é melhor ainda, a gente só tem que ajustar o plano, porque é outra coisa que acontece que eu vou chegar, aquela pessoa que está treinando demais e está comendo de menos. Isso é um outro ponto que interfere na perda de peso, tá? Quantas vezes por semana, Fernanda? Olha, para ter emagrecimento eficiente é no mínimo, gente, no mínimo 4 vezes por semana. E eu ainda gosto de pôr mais, umas 5. Então, assim, procurem um treinador, peça para o treinador, para o educador físico, fazer esse equilíbrio, esse dimensionamento, todo a periodização do treino, se possível, aí umas 5 vezes por semana, tá? No mínimo 4. 3 é pouco. 3 é menos da metade da semana, que não dá certo. Principalmente considerando que muita gente não faz o restante.
tá? A gente está considerando, às vezes, que uma pessoa que está fazendo 100% do planejamento alimentar, a gente sabe que muitas vezes não faz, fica se sabotando. Então, e ainda treina pouco, não vai para frente, gente, não tem jeito. Gente, então, ó, falta de planejamento, a inatividade física, são 2 pontos que eu vejo as pessoas errando muito, tá? Então, precisamos de uma boa estratégia e precisamos de treino de musculação. Para quem perde massa muscular, tem que ajustar ou o treino, ou está treinando demais, com pouco intervalo entre os treinos, ou o plano não está condizente para o estímulo de recover. Tem que reavaliar tudo, tá? Outra coisa que eu vejo, eu marquei aqui, é uma mistura entre as principais estratégias. Vou tomar um chá aqui para tomar um ar. Quando a gente pensa em perder peso, todo mundo já vem à mente. Vem o low carb, vem a cetogênica, vem o jejum. São os principais. Todos são válidos. Mas aqui acontece um problema que vocês querem misturar tudo. Vocês querem fazer low carb, jejum e cetogênica ao mesmo tempo. Isso não dá certo, gente. Isso a gente pode mesclar alguns, sem problemas, mas a gente tem que ter um começo, um meio e um fim para todos eles. Tá? Então, assim, vai começar o planejamento, começa numa low, mais tranquila. E quando eu falo em low, gente, é para comer carboidrato, não é para tirar. Eu vou dar um exemplo de um plano low aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Low em quantidade e na carga glicêmica. Não adianta comer pouco carboidrato, comer pão. Não tem riqueza, é farinha, não vai adiantar, tá? Então é fruta, é raiz, é tubérculo, é feijão, é tudo isso como carboidrato bom, tá? Então, a pessoa começa o plano já numa cetogênica, já gera um baita de um estresse, a pessoa fica mal-humorada, o cortisol vai lá para cima, vira uma bagunça. Aí o cortisol começa a subir, sabe o que acontece? A pessoa fala que começa a ficar inchada, não tô me sentindo bem, tô com fraqueza, tô nervosa, tô dormindo mal. Então aí gera um problema, porque eu falei no começo da live, eu tô tomando meu chá aqui, porque são 8 horas da noite, tá? Eu já estou, nesse momento, fazendo uma estratégia para o sono. Então eu já começo a tomar meu chá aqui, e assim que eu terminar a live, eu já vou tomar a minha formulinha do sono, tá? Que eu coloco algumas coisas para estimular a produção de serotonina, melatonina e GABA, fazer realmente um relaxamento cerebral. Aí a pessoa começa o plano, que tá lá comendo um monte de coisa, comendo pão, comendo farinha, comendo açúcar. Aí já quer entrar numa cetogênica. Gente, não vai dar certo, é óbvio que vai dar errado. Vai perder peso de forma inicial? Vai. Você vai perder ali uns 3, 4 quilos de água. Vai perder água. Vai perder gordura? Em uma semana? Não, vai perder um pouco de gordura. Às vezes nem tanto assim. O peso agudo que a pessoa coloca numa cetogênica, que ela perde, é a água. Por quê? O carboidrato, ele é armazenado no nosso corpo basicamente em 2 locais. No nosso fígado e no nosso músculo. Na forma de glicogênio. O glicogênio lá, hepático, que é do fígado, e no músculo, o glicogênio muscular. Quando a gente tira esse carboidrato, esse glicogênio ele tende a ser reduzido. E quando esse glicogênio está lá no nosso músculo, ele está sempre grudado com uma molécula de água. Então, quando eu tiro o meu glicogênio muscular, eu perco água. Então, não adianta perder peso de forma aguda se não está perdendo gordura. Então, essa mistura entre as estratégias. Eu comecei a fazer uma low carb, já vou fazer um jejum, já quero fazer uma cetogênica. Gente, você não sabe nem o que funciona. Coloque um plano, uma estratégia, 3 meses. E entre numa estratégia, por exemplo, vou fazer uma low carb. Eu posso fazer ali no começo uma low carb por 2 meses, por exemplo. Ou eu faço 1 mês de low carb, 1 mês de uma low carb, às vezes um pouquinho mais baixinha. Depois 1 mês jogando um jejum nesse meio, aí eu posso quebrar com 1 semana de cetogênica. Mas percebam, eu estou priorizando estratégias em um período de tempo determinado, no começo, meio e fim. O que acontece? Um exemplo clássico. Esse dia eu recebi uma pergunta de uma paciente que mandou eu estou fazendo jejum de 23 horas, todos os dias. Gente, eu me pergunto, jejum de 23 horas, todos os dias, para quê? Gente, não vai perder peso,
vai ter uma flacidez surreal. Em uma refeição, gente, ela fazia uma refeição. Ela ficava 24 horas, basicamente, quebrava o jejum, depois ia dormir, dia seguinte só à noite de novo. Era isso, jejum de 23 é isso. Gente, ela não consegue ingerir proteína em nível satisfatório. Ela não consegue ter uma boa periodização de carboidrato, uma boa periodização de gordura. Ela vai ter um estímulo de cortisol terrível. Ela vai perder massa muscular. Não preciso nem olhar para avaliação física sabendo que ela vai perder massa muscular. E ela vai emagrecer? Muito provavelmente não. Porque quando a gente começa a fazer uma agressão tão grande dessa forma, e o jejum ele é uma agressão, é que a gente controla essa agressão. A gente sabe quando fazer e no período correto. Mas um jejum tão agressivo assim vai gerar um estresse metabólico incrível, vai aumentar a produção de cortisol, vai aumentar a retenção, flacidez, vai dormir mal. E às vezes fala assim, eu não tenho fadiga, eu me sinto bem no jejum. Gente, sente bem porque não sabe, acha que sente bem porque não sabe o que é sentir bem quando está bem equilibrado no plano. As pessoas perdem, às vezes, o parâmetro de comparação. Porque está tão habituado naquilo, porque, por exemplo, comia mal, comia tudo errado. Aí começa a fazer um jejum, começa a estimular um corpo cetônico ali, bacana para a parte cerebral, fala assim, poxa, estou me sentindo bem. Isso é esperado, obviamente, porque se você tem uma produção de corpo cetônico e o seu cérebro começa a gerar uma cetoadaptação, você vai sentir uma melhora. Só que aí a pessoa fala assim, então quanto menos eu comer, melhor eu me sinto. Não. Ela tem que mudar o que ela come. Mas as pessoas querem deixar de comer, elas não querem comer o que deve. Porque exige planejamento, exige a disciplina, e ninguém quer isso. Todo mundo quer o que eu faço, quer parar de comer. Então fazer jejum é mais fácil, eu faço só uma refeição por dia, 2 por dia, e perco peso. Perde massa muscular, isso sim. Vocês concordam? Gisele, não, eu não aconselho xilitol de forma nenhuma. Xilitol é uma das piores coisas que vocês podem usar. Gera uma distensão abdominal terrível. Para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem algum desequilíbrio de bioma intestinal, para quem tem SIBO, por exemplo, o xilitol é o caos. Vai estufar, vai fermentar. Eu não coloco xilitol em nada. Eu prefiro que vocês comprem, por exemplo, um chocolate normal com açúcar, 70%, do que usem um chocolate com xilitol, tá? Xilitol, é melhor comer pouco açúcar do que xilitol, tá? Se for escolher um adoçante para fazer essa transição entre o açúcar, usa um stevia, gente, não tem problema. Pode ter de gotas, tem de sachê. Ramon, mas o stevia... Gente, usa pouquinho, não vai usar toda hora. Então, por exemplo, no comer, eu falo para tomar chá sem açúcar. Mas aí você pega aquela pessoa que nunca tomou chá na vida, que sempre tomou aquele café cheio de açúcar. Sabe que ela consegue de uma hora para outra tirar 100%? Não. Põe umas gotas de stevia, quebra, só para quebrar o paladar. E ela não deve fazer isso, a gente tem que deixar muito claro. Isso é uma estratégia momentânea para transição. Depois a gente evolui. Por isso que eu falo assim, é o nosso planejamento. A gente começa numa estratégia de equilíbrio, de correção dos erros principais. Então o que eu faço? Eu entendo qual que é a vida da pessoa. A pessoa quando está aqui na minha frente, primeira consulta, eu entendo o que ela faz, qual que é a rotina dela, com o que ela trabalha. Eu pergunto, o que você come de manhã, o que você come à tarde, o que você come à noite? Que hora que você tem fome? Que refeição que você gosta mais de comer? A gente tem que entender isso, porque a pessoa fala assim, Ramon, eu amo o café da manhã. Obviamente eu vou direcionar um pouco o que ela mais gosta, porque ela vai ter uma adesão melhor. Só que no primeiro plano, a gente tem que corrigir os principais erros. Não adianta sair tirando tudo e tentar inserir um monte de coisa. Então hoje, por exemplo, que só foi a primeira consulta que eu tive, muitas vezes tinha coisas ali que eu já coloco no meu prontuário, o que eu tenho que mudar para a próxima. Então a pessoa fala, o lanche da tarde dela é tal coisa. Às vezes não é a melhor opção, mas é a melhor opção para aquele momento. E eu já sei o que eu tenho que mudar na próxima. Entende? Então, esses detalhes fazem muita diferença. Porque se a gente não corrigir e começar essa mudança de hábito na primeira consulta, no primeiro momento, a gente não consegue sobrepor as demais. Você não consegue chegar numa cetogênica lá na frente se você não criou uma base sólida do estímulo mitocondrial aqui. É por isso que eu insisto tanto, gente.
no planejamento e na constância. Vocês começam a misturar tudo, misturar cetogênica, fazer jejum não sei quanto tempo, aí vai lá, come um docinho hoje, amanhã quer fazer um jejum super mega restrito, porque eu comi um prato de macarrão ontem, porque teve um aniversário em casa, e amanhã eu compenso, vou pedalar 2 horas e fazer jejum de 30 horas. Gente, pra quê? Não precisa fazer isso. Você vai gerar um transtorno alimentar fazendo isso. Isso não tá certo. Compensações, a gente pode fazer, eu faço isso e oriento muitas vezes. Só que a gente tem que saber até que ponto esse compensar não é rotina e é uma exceção. Porque se a gente todo momento tem que fazer uma compensação, tem alguma coisa errada. Ou você não tem até uma boa aderência, ou o plano não está certo para você, ou você tem alguma compulsão alimentar. E se a gente tem compulsão alimentar, a gente precisa tratar com um psicólogo. Porque compulsão é comum e precisa de um tratamento. Porque isso envolve alguns equilíbrios da mente, na cabeça, tá? Então, planejamento, constância, dentro desse contexto é imprescindível. Não tem como fugir disso, tá? Então, períodos de low carb, períodos de cetogênica, períodos de jejum. Cada uma no seu horário, cada um no momento correto, pelo tempo certo. Por exemplo, eu não vou fazer uma cetogênica de 3 meses, mas eu posso fazer uma low carb de 3 meses. Eu posso fazer uma low carb de 1 mês, quebrando com 1 semana de cetogênica. Desde que a pessoa já esteja pronta para essa estratégia. Tá? Como eu sei isso? Acompanhamento. Vai começar um planejamento, conhecer a pessoa, conhecer a rotina. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa estressada, eu tenho um paciente meu, acho que eu sempre dei o exemplo dele. Ele trabalha no mercado financeiro. Um grande amigo. Gente, ele trabalha num estresse tão grande o dia inteiro em relação a investimentos, a bolsa de valores. É pressão o dia inteiro na cabeça. Os exames, quando eles vieram para mim, ele é paciente meu há uns 2 anos, mais ou menos. Quando eu peguei os exames dele, ele tinha um cortisol, gente, tão alto, mas tão alto, e era alto de manhã e alto à tarde, era alto o dia inteiro. Se eu coloco uma pessoa dessa numa cetogênica, sabe o que acontece? Surta. Não consegue nem trabalhar. Então, ele perdeu, acho que uns 12 quilos, a gente comendo carboidrato em todas as refeições. Por quê? O que estava fazendo ele ganhar peso? O estresse, o cortisol e snacks, que é o próximo ponto aqui. Gente, o que mais sabota são snacks. Essa questão de não ter planejamento, a gente começar, eu vou beliscar só um amendoinzinho aqui, vou comer só uma castanha. Gente, esse beliscar uma castanha, tudo bem, pode ser feito. Mas, se a pessoa não tiver consciência da quantidade que ela come, não emagrece. Porque as pessoas comem demais. Eu já vi, teve uma paciente, faz acho que 1 mês que ela veio aqui, ela tirou um potinho de castanha de caju, acho que tinha uns 100 gramas, sabe aquele pote que a gente compra no mercado? Ela abriu a bolsa assim, não, eu como só um desse aqui. Gente, era um pote de 100 gramas de castanha de caju. Não vai perder peso, gente. Aí eu falo assim, aí a gente entram as trocas, né? Por quê? Deixa eu só responder umas perguntas aqui, gente, para dar uma pausa aqui. Só para não mudar de assunto. Jaque, se ela come bem, sem carboidrato em excesso, pode ser com low carb, mais jejum? Pode, não tem problema. Uma low carb ali, mas eu deixaria predominante a low carb com jejum. E às vezes menos a cetogênica. Então 2 semanas de uma da outra. Algo que pode ser feito também, tá? Ana Mena. Você entrega essa estratégia nutricional na hora? Sim, entrego na hora. A gente monta tudo. Eu monto junto com o paciente. Eu entendo a rotina dele, eu entendo as queixas dele, o que ele precisa e eu vou discutindo. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Às vezes não tem muita conversa, às vezes tem que fazer e ponto. Mas eu tento sempre adaptar conforme a rotina, com certeza. Dieta calculada ou qualitativa? Depende da pessoa. Bicicleta ajuda a manter massa muscular de membros inferiores, superiores não. Musculação é melhor, barca musculação perfeito. Low carb, mesmo se tiver autoimune. Gente, autoimune é ciclo.
é fazer low carb, é fazer carb cycling, é fazer cetogênica, é fazer jejum, tá? Um dos pontos-chave da perda de peso é o estímulo de PGC1-alfa, por exemplo, processo de detoxificação, processo anti-inflamatório. E a gente só consegue isso de forma eficiente com um ciclo de estratégia. Então é pensar na low, na cetogênica, no jejum. São todas elas, tá? Em ciclos bem definidos, começo, meio e fim. Treino funcional com peso, sim, é igual musculação. Quando eu faço low carb, meu T3 reverso sobe demais. Bom questionamento, Daniela. E fico mal. Depende do nível da low carb, gente. Porque a low carb a gente tem um range para trabalhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você acordar de manhã, comer, por exemplo, vou inventar uma coisa rápida, com 2 ovos e uma pera, sei lá. No meio da manhã você toma um chá. No almoço você come salada, legume, cenoura, beterraba, brócolis, etc. Come um filé de frango, um filé de peixe, não sei. E come arroz e feijão, por exemplo. 60 gramas de arroz com 60 gramas de feijão. No meio da tarde, você toma um shake de colágeno e come, sei lá, uma xícara ali, 100 gramas de morango. E no jantar, você janta ali um peixe ou um omeletinho e come um arroz e feijão. Vai pôr arroz e feijão na janta, só para mudar um pouquinho isso. Você tem low carb. Eu comi basicamente uma carga mediana em todas elas. Às vezes sobe um pouquinho, porra, mas arroz e feijão... Tem salada, tem legume. A carga não vai ser tão alta. Controlar a quantidade, gente. A gente controla 60 gramas de por exemplo, a carga é baixa. Estou usando um pouco de feijão, que a carga é mais baixa do que o do arroz. Então isso é low carb. Agora, se eu fizer, por exemplo, todas as refeições e só uma com carboidrato, por exemplo, que eu troquei carboidrato só antes de treinar. Inventei aqui agora. Não, aí virou quase Vamos pôr em 2 refeições de carboidrato. Uma fruta de manhã, uma fruta à tarde. Inventei. E um almoço sem carbo e jantar sem carbo. É low carb? É low carb. As duas são, mas eu tenho uma diferença de nível. Então eu tenho que avaliar qual é o nível do carboidrato do meu low carb que eu estou trabalhando, que pode ou não estar interferindo no meu T3 reverso. Porque uma restrição muito aumentada de carboidrato diminui a conversão do T4 em T3, isso é fato. E se essa restrição for muito alta, eu aumento o T3 reverso, que é outro problema. Aí você tem um prejuízo duplo, tanto da conversão em T3 quanto do aumento do T3 reverso. Gente, pergunta coisa da live, eu não vou ficar respondendo outras coisas aqui, não. Tudo tem que racionar. Quem tem esclerose, todo mundo tem que rotacionar, sempre. Tudo bem, então bora lá. Próximo tema. Trocas inadequadas. Quando a gente pensa nessas trocas, o que eu mais vejo? A pessoa quer parar, chega aqui, quer emagrecer. Aí a pessoa fala assim, eu já troquei algumas coisas. Tá bom. O que você trocou? Eu troquei o pão por tapioca. Eu troquei o chocolate por um doce fit. Eu troquei sei lá, a minha geleia que eu passava ali em algum lugar por pasta de amendoim. Eu me pergunto, gente, será que isso é vantajoso? Sabe por quê? Primeiro, doce fit. Doce fit eu não como, não prescrevo. Quer comer doce, come doce de verdade. Quer comer brigadeiro? Come um brigadeiro, pequeno, de verdade, com leite condensado. Tá? Exceto se for alérgico a leite, aí não. Tá? Por que eu falo isso? As pessoas têm uma ideia de que comer um doce fit podem comer mais. E não pode. Um monte dessas coisas fit tá cheia de espessante, de adoçante, de xilitol, de eritritol. Isso vai gerar uma baita distensão abdominal, vai gerar um desequilíbrio de bioma imenso, vai aumentar a resposta inflamatória por causa do desequilíbrio de bioma. As pessoas trocam muitas vezes uma colher de geleia, uma colher de chá, um pouquinho de ponta de faca, para colocar uma colher de sopa de pasta de amendoim. Isso não é vantajoso para perda de peso. Fazer uma troca de uma geleia que tem açúcar para uma geleia para que não tem açúcar, excelente. Eventualmente, trocar a geleia que tem uma carga mais alta, sim, por uma pasta de castanhas, uma pasta de tahine, excelente. Desde que eu saiba por que eu estou fazendo isso. Porque muitas vezes eu não quero aquela gordura.
Muitas vezes eu estou restringindo um consumo de gordura por um desequilíbrio intestinal, por um desequilíbrio de bioma, por alguma alergia ou intolerância do ponto de vista das nuts, que tem um potencial muito aumentado da questão de resposta à histamina, por exemplo. A gente vê muita gente que é alérgica a castanha, hipersensível. Aí tirou, por exemplo, alguma coisa e está comendo um monte de nuts e castanhas. Isso muitas vezes não é vantajoso. Isso vai aumentar quem? Resposta inflamatória. E se aumenta a resposta inflamatória, eu posso aumentar, por exemplo, a minha resistência à insulina, a minha sensibilidade periférica à insulina. E se eu aumento a minha resistência periférica à insulina, eu vou fazer uma captação de glicose menor. Aí eu vou começar a gerar todo o processo de lipogênese, de criação de gordura, de estímulo do meu tecido de gordura e mais inflamação. Mais inflamação, mais resistência periférica à insulina, entra num loop infinito. Então, essas trocas que o pessoal faz de chocolate diet, de chocolate normal para um diet. Gente, come um chocolate 70%, 80%, mesmo que tenha um pouquinho de açúcar ali, tá tudo certo, vai comer um quadrado. Não tem nem 2 gramas de açúcar nesse quadradinho de chocolate. Não tem sentido, tá? Exceto tem que fazer uma restrição muito apurada que justifique fazer algo assim, tá? Outro ponto de trocas inadequadas realmente um aumento do consumo de gordura. Um dos pontos que a gente sabe que as pessoas começaram a trocar fontes de gordura de uma qualidade ruim, sim, mas começaram a fazer algumas adições de gorduras piores. Quer um exemplo? Vai cozinhar. Arroz, feijão, qualquer coisa. Cozinhava com o quê? Com azeite de oliva. E eu vou falar do pão, começa a usar banha, começa a usar manteiga. Isso não é uma troca inteligente. Esse aumento, e muitas vezes as pessoas colocam essa gordura em quantidade maior, porque acham que isso é benéfico. Deixa eu adicionar mais um pouco, porque isso é uma gordura boa. Não é. Gordura manteiga não é uma gordura saudável para ser colocada rotineiramente. É uma gordura assim para usar, não tem problema nenhum. Vai usar manteiga, não vai usar margarina, isso é fato. No entanto, não é uma gordura de adição sem critério. A gente tem que ter a gente tem que ser pertinente nisso. Então, por exemplo, a pessoa cozinha tudo com manteiga, tudo com banha. Pensa que essa gordura saturada vai estar presente em toda a refeição. Ela vai fazer estímulos várias vezes ao dia. E fora essa gordura, ela já está muitas vezes colocando outras fontes de gordura saturada. Está comendo uma carne gordurosa. Então, esse aumento, esse aumento da oferta de gordura saturada vai aumentar a resposta, por exemplo, de TLR4 intestinal, vai aumentar a resposta de interleucina, vai aumentar o depósito de gordura em tecido adiposo prontamente. Óleo de coco é igual, gente. O óleo de coco não é um bom óleo para ser usado, tá? O caprílico é diferente, Juliana. O ácido caprílico C8, ele é um ácido graxo de 8 carbonos. Ele tem um metabolismo completamente diferente, tá? Ele tem uma absorção quase que imediata, não sofre todo aquele processo de absorção por via de quilomicrons, processamento hepático. Ele é totalmente diferente. Mas veja, a gente usa o caprílico uma vez ao dia. Acordou, vai lá, pode pôr um café, no dia do jejum pode tomar um caprílico, ele estimula um pouco a cetose. Ponto. Não é para ficar tomando ácido caprílico 3, 4 vezes ao dia, pelo amor de Deus. Tá? Então ele é uma estratégia. Gente, pão e tapioca, sim. Eu vejo um monte de gente trocando eventualmente pão por tapioca. Aí a tapioca fica o triplo do tamanho, com a carga glicêmica maior ainda do que do pão. Gente, farinha, vocês pensam assim, eu não quero farinha. Eu não quero farinha que vem do pão nem da tapioca. Eu quero não usar farinha. Ah, mas não tem glúten. Tudo bem, não tem glúten. E daí? A carga glicêmica é a mesma. Muitas vezes até maior. E detalhe, gente, ninguém faz uma tapioquinha, não. O pessoal faz uma bela numa tapioca. Pode contar aí, quantas colheres de sopa vocês usam de goma de tapioca para fazer? Umas 4, pelo menos. 4, dá uns 70 gramas de goma, facilmente. Então isso tem uma carga glicêmica astronômica, ainda para piorar. Não põe proteína junto. Tem uma ingestão proteica baixa. E põe quem? Manteiga. Aí vocês vão lá, acorda de manhã, velho. Ó, vocês acordam de manhã, que a gente tem que controlar. Eu estou falando que tem que controlar a carga glicêmica. Principalmente de manhã, que é o nosso principal momento para fazer um bom estímulo de PGC1 alfa.
Vocês acordam de manhã e vão sentar na mesa e comer uma baita tapioca com manteiga. Vocês juntaram um carboidrato super refinado com gordura saturada. Pronto. Já colocou tudo que eu não queria no café da manhã. O momento que era pra gente começar com uma carga glicêmica mais baixinha, usando uma fruta de carga glicêmica mais baixa, uma gordura de boa qualidade e uma boa fonte proteica, pronto, vocês colocaram farinha com gordura. Não adiantou nada. Ah, Ramon, se eu colocar ovo, aí melhora um pouco. Mas veja, se eu continuar excedendo o meu volume de carboidrato, é muito. Agora, uma colher de tapioca, tudo bem, aí dá pra fazer. Uma colher de tapioca, um pouquinho de chia, uma aveia, um ovo, ok, melhor. Tá vendo? São trocas mais bem pensadas. Mas agora, vou usar só tapioca? Não. Do mesmo jeito, eu vou comer essa tapioca todo dia? Também não. Vocês vão trocar por fruta. Vocês vão comer... Gente, nem que coma uma banana de manhã, mas não come tapioca todo dia. Come uma banana com aveia, não tem problema. Faz 2 ovos com uma banana, ponto. Se tiver uma low carb, tá? Mais de equilíbrio. Ah, Ramon, tô apertando um pouquinho mais a low carb. Poxa, pode usar 2 ovos ou uma proteína de colágeno e colocar ali frutas vermelhas, um abacate, um kiwi, um caju. Aí entra outro ponto, né? Porque as pessoas não provam fruta diferente. Se perguntar que fruta come, mamão, banana e maçã. E à tarde? Como uma maçã. E à noite, uma banana. Aí, o que você come em treinar? Outra banana. Gente, não dá, né? Então, assim, vamos variar um pouquinho, vamos provar as coisas. Eu não gosto. Nunca comeu. Não gosto de caju. Nunca comeu. Kiwi. Que fruta esquisita. Gente, aí também não dá, né? Então, vamos criar variedade, tá? Então, assim, a gente tem as frutas com um pouquinho mais de carbo, com menos, e a gente vai ciclando isso ao longo do dia, ao longo do nosso período de planejamento. Só não dá pra ficar sempre a mesma coisa. Vou comer uma tapioca no fim de semana, tá tudo certo, ok? Mas vou comer tapioca todo dia. Não vai. Vou comer ovo todo dia, não vai. Entende? Gente, olha quem entrou aí, a Flávia. A Flávia é nossa reumato, aqui da clínica. Falei verdade, né, Flávia? Então, nossa, Maria Fernanda, você falou uma das frutas que eu mais gosto. Eu amo kiwi. Eu não posso comer tanto kiwi por causa do estímulo de estamina que ela faz, mas eu gosto demais. E pitaia, gente, ou fruta que eu gosto, que não tem muito gosto, mas eu gosto demais de pitaia. Então, assim, falar que não tem opção, assim, gente, dá, né? É que vocês não querem parar de comer o pãozinho, que eu sei. Eu sei que vocês não querem deixar de comer um pãozinho com alguma coisa. Pão com ovo é ruim? Eu acho que não, gente. Não sabe que é gostoso. Mas não dá pra comer isso todo dia. Gente, a gente vive num país tropical que tem fruta, gente, nossa, pra escolher. Gente, eu atendo gente do Canadá, eu tenho gente que mora em Portugal, na Espanha, em Paris, na Alemanha, na Europa tem um monte de país, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá tem um monte. Gente, eles têm super restrição para comprar fruta lá. Porque às vezes não tem. Por exemplo, você pega uma pessoa que mora no Canadá. Vou falar assim, come uma goiaba. Não tem goiaba, gente. Tem frutas vermelhas. Tem um monte de fruta que eu gosto. Por exemplo, eu gostaria de comer aqui no Brasil framboesa todo dia. Adoro. Cereja. É bem que cereja é FODMAP, às vezes não dá pra usar tanto, mas não dá. Por quê? Porque às vezes não tem. Porque tá um custo absurdo. Né? Então a gente vai... Mas muda, gente. A gente tem... Gente, a fruta é ajustar a quantidade. É diferente a gente pegar uma banana... Faz o teste em casa. Pega uma banana grande e põe na balança. Descasca ela e pesa. Só pra vocês terem ideia. Dá uns 150 gramas, dependendo do tamanho da banana. Agora, se você comer uma banana pequena, que vai dar o quê? 60 gramas? Gente, é metade da quantidade. Fala assim, não dá pra comer banana. Dá sim. É só planejar a quantidade. Porque a carga glicêmica, ela é modulada pela quantidade. Tá? Então, esse negócio de não ter fruta pra comer é mentira. É que vocês só querem comer banana. Gisele, cuscuz. A Gisele perguntou do cuscuz. Cuscuz é um carboidrato. Ele tem uma carga glicêmica bem alta, tá? Então, assim, pra quem mora, por exemplo, até não tem gente que mora em Natal e tudo mais, diz, eu como cuscuz com ovo. Dá pra encaixar, não tem problema. Mas em algumas fases do planejamento eu tiro um pouquinho. Porque como às vezes eu quero um controle muito mais refinado da carga glicêmica, eu tiro realmente esse carboidrato, tá? Esse carboidrato. Eu tiro esse carboidrato com essa carga glicêmica.
Expressei mal. Então tá, ó. Vamos seguir aqui, senão não dá tempo, já deu quase uma hora. Ó, inatividade física, falta de estratégia, já falamos, controle de carga glicêmica, trocas inadequadas, que eu acabei de falar. Outro ponto aqui importante. Distribuição ao longo do dia. Então vamos lá. Eu tenho que pensar como que eu vou fazer uma boa distribuição ao longo do meu dia. Então assim, às vezes a pessoa me pergunta, como que eu como de manhã? Não sei que hora você acorda, eu acordo 10 da manhã. Não come nada, já vai almoçar 11 horas, meio-dia. Você não, eu acordo às 10, meu almoço às 2 da tarde. Aí já muda um pouco, tá? Então assim, que hora comer? Não sei. Quantas refeições eu faço? Não sei. Preciso saber a tua rotina. Hoje eu montei, por exemplo, de todos os pacientes, teve um paciente que teve 3 refeições. O resto teve 4, tá? E o jejumzinho lá que a gente intercalou. Então perceba, por que um não teve 4, teve só 3? Porque a rotina dela era condente com 3 refeições. Então, vamos lá. Começou o plano, vamos pensar num dimensionamento que pode estar evitando. Clássico de todos. A pessoa acorda, isso aqui é importante, gente. A pessoa acorda de manhã. Sabe o que ela fala? Assim, quero perder peso. Sabe o que eu vou fazer? Não vou comer. Ou eu vou comer pouco. Aí não come quase nada, come uma miséria. Chega no almoço, quero perder peso. O que ela faz? Franguinho com salada. Come nada. Chega à tarde, sabe o que ela come? Nada. Nada, passa batido. Sabe o que vai acontecer quando a pessoa chegar à noite em casa? Vai comer a mesa. Vai comer o pé da cadeira. Por quê? Não fez uma boa distribuição ao longo do dia. Não fez a modulação de serotonina, a modulação de cortisol, a modulação de neurotransmissor para o equilíbrio mental. GABA sumiu, GABA desapareceu do metabolismo dessa pessoa. A pessoa está num estresse violentíssimo. Ela chega em casa, ela vai abrir a geladeira, vai comer o que ela vai pela frente, ela não vai nem pensar. É o comer inconsciente. Ela vai comer o pão, ela vai comer pão com requeijão, pão com manteiga, fruta com castanha, ela vai comer ovo com banana, ela vai comer o que ela vê pela frente, gente. E se a gente pensar que o nosso estímulo de saciedade demora de mais ou menos 20 minutos para acontecer, ela vai comer por 20 minutos. Sabe quanto ela come em 20 minutos? O mundo. Sabe o que vai acontecer? Sabe quando ela vai perder peso? Nunca. Aí sabe o que é pior? Ela faz tudo isso. Aí bate a ressaca moral. Falei assim, nossa, não devia ter comido isso. Por que eu comi? Por que eu comi? Culpa. Sabe o que acontece? Mas amanhã eu compenso. Amanhã eu acordo e não como nada e faço um jejum maior. Aí sabe o que acontece no seguinte? Ela acorda e fala assim, não, hoje eu não vou comer, porque ontem eu comi muito. Aí sabe o que acontece? Priva, ontem eu comi muito. Chega à noite, tem de novo esse negócio, essa compulsão. Sabe o que vai acontecer? Vai comer tudo de novo. Aí isso vai entrar num loop. Um loop que não tem fim. Aí eu me pergunto, comer menos é a solução? Não é a solução. Essa pessoa, faltou o quê? Faltou o fracionamento. O horário de colocar o carboidrato no horário correto, o horário de colocar a proteína. Porque as pessoas falam assim, eu tenho muita saciedade. Eu não tenho saciedade. Não tem porque não come proteína, às vezes. As pessoas acordam e comem o quê? Come fruta. Pronto. Não come um ovo, não toma proteína de whey, não come proteína de colágeno. Não tem saciedade. Aí chega no almoço e come uma miserinha de frango. Ou uma miserinha de carne. Pouco, não tem proteína suficiente ali. Aí eu já começo a pensar em outros problemas. Se não tem proteína para gerar saciedade, às vezes não tem proteína para gerar recovery muscular, não tem proteína para gerar recuperação do tecido ósseo, por exemplo, para síntese de colágeno, vira um caos. Aí à tarde vai ter fome de novo. E a gente, eu falo, lanche da tarde para 90% é obrigatório. Mas eu não tenho fome às 4, mas vai comer às 4. Porque se não comer às 4, morre de fome às 5. Morre de fome às 6. E come o triplo no jantar. Então, de manhã, vamos pensar assim. Eu tenho o dia inteiro para comer, gente. Você não tem que se privar no momento, achando que você vai emagrecer, mas não vai. O emagrecimento ele se dá numa constância ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Tá? Então, por exemplo, acorda. Primeira coisa, vou pegar aqui, a gente fala de shot, fazer uma estratégia matinal a hora que acorda. Tá aqui,
o Immune Up, por exemplo, da Nutrify. Muitas vezes eu acordo com pressa e eu não consigo, por exemplo, fazer um shot. Às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu não tô com tempo, às vezes eu não gosto do shot, não vou mentir não, então eu vario. Então tem dia que eu faço shot, tem dia que eu faço um chá de manhã em jejum. Eu prescrevo chá, dá para usar o chá como estratégia antioxidante, não tem problema. E às vezes eu faço um shot rápido, eu pego isso aqui, o Immune Up, por exemplo, diluo com água, pronto, acabou, fiz minha estratégia logo cedo. Então, acordei em jejum, primeira coisa, eu tomo remédio de tireoide, primeira coisa do dia. Aí espero 20, 30 minutos e tomo e faço uma estratégia. No caso aqui, tem o Immune Up e tem o Juice Up também. Os dois são bons. Eu gosto mais do Immune Up. E uso um desse. Aí depois eu vou fazer o café da manhã. E como que eu vou pensar nesse café da manhã, que é onde todo mundo erra? É usar mais proteína e um pouquinho menos de carbo, um pouco mais de gordura boa aqui. Porque isso me ajuda na saciedade ao longo do dia inteiro. Então, faça um café da manhã um pouco mais equilibrado, para quem não está habituado ainda, e depois a gente pensa no jejum. No almoço, a gente investe um pouco em fibra, em vegetais, legumes, por exemplo. A gente investe numa proteína de qualidade, seja uma proteína vegetal, para quem gosta de tofu, pode usar tofu, não tem problema. Para quem vai fazer uma refeição vegetariana, você pode fazer um mix entre uma lentilha, uma quinoa, colocar uma semente de abóbora, um gergelim, uma pastinha de tahine, dá para fazer uma refeição vegetariana. Ou para quem for onívoro, que eu acho que é a maioria, a gente coloca ali uma proteína magra, por exemplo, eventualmente não tem problema nenhum colocar carne vermelha, e coloca um pouquinho de carbo, para até controlar essa coisa da compulsão aqui. Não tem que tirar 100%. Então você pode usar um pouquinho do arroz, um pouquinho de feijão, ou batata, ou mandioca, ou inhame, ou cará, ou tubérculo, o que seja. Tá? E pode usar batata inglesa, pelo amor de Deus. Batata inglesa não tem mais carboidrato, a carga glicêmica da batata inglesa não é maior. Se a gente fizer o cálculo do índice com a carga, do tamanho da porção do carboidrato, é igual, é a mesma coisa. Então assim, não tem problema, dá para usar. Tá? Só que o lanche da tarde, esse a gente tem que tomar cuidado. Porque aqui é o momento de usar um carbo. Então, se tem um horário do dia onde eu flexibilizo um pouco mais o carboidrato, é à tarde. Porque é esse lanche da tarde que faz quem? Transição. O nosso momento de fazer transição tarde e noite é à tarde, às 4, 5 horas da tarde. Então eu falo assim, você tem fome às 5, você come 4 e meia. Se tem fome às 4 e meia, você come às 4. Tem fome às 5 e meia, come às 4 e meia, 5 horas. Ramon, eu não tenho fome nenhuma à tarde e eu chego pleno no jantar. Eu preciso fazer o jantar? Não preciso. Se você jantar cedo, tá? Porque também a gente pode ter um período muito grande, porque vai dar fome do mesmo jeito. Então, para aquela pessoa que não tem fome à tarde, janta cedinho, eu janto 6 horas da tarde, 6 e meia. Ótimo, não tem problema. Não precisa fazer o lanche à tarde. Desde que não chegue no jantar com muita fome. Agora, se tá chegando no jantar com fome, quem falou lanche à tarde? Então, à tarde é o momento da gente usar uma banana, usar uma fibra, usar um colágeno, usar uma proteína, usar um whey, meu não tá aqui. Usar whey, por exemplo. Por quê? Se eu não colocar uma refeição bem pensada à tarde, a fome à noite, acreditem, vai ser o caos. Vocês vão comer o que vocês verem pela frente. Vocês vão chegar em casa do trabalho azul de fome, vai comer a mesa, vai comer tudo. E vai colocar tudo por água abaixo. Tudo que vocês construíram desde o momento que vocês vão acordar, vocês vão colocar a perder à noite. E eu sei que acontece. E com muita gente. Quem está inflamada pode comer batata inglesa? Sim, controlando a quantidade sem problemas. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Lanche à tarde, tá? Tô com fome à tarde, vou beliscar umas castanhas. Não façam isso, tá? Primeira coisa, vocês têm que pensar assim. Se você vai comer uma castanha, ok. Só que você tem que ter uma ideia da quantidade. Porque se vocês começarem a comer castanha, snack, o famoso snack que eu falo, até ficar saciado, gente, vocês vão esvaziar o pote de castanha. E vão, tá? E vão. E não vão perder peso nunca. Então, assim, primeira coisa, equilibra um pouquinho a proteína no lanche à tarde, pensa num carbo, às vezes é o momento de usar uma suplementação de uma vitamina B6 para tentar estimular mais GABA, de um magnésio, para realmente usar um chá, já, por exemplo, então a gente pode pensar umas 15 horas da tarde, para evitar essa compulsão à noite, já posso pensar num chá que me gera um efeito mais relaxante.
Os chás da noite, eu dou uma listinha. À noite você pode usar esse, por exemplo. Você pode usar já à tarde esse chá, para diminuir aquele estilo. Isso, obviamente, dependendo da estratégia. Se eu estou numa low carb mais flexível, eu posso jogar uma banana para tarde, uma banana com aveia e uma proteína, uma banana com aveia, um pouquinho de pasta de castanhas. Tem proteína, não tem problema fazer isso. Agora, se eu estou numa low carb mais controladinha, o que eu posso fazer? Eu posso controlar melhor o carbo ao longo do dia inteiro, eventualmente para usar um carbo de maior impacto à tarde. Isso eu posso fazer. Ou, por exemplo, Ramon, eu tomo uma dieta super restrita em carboidrato, planejada, tá? Eu posso quase que não usar o carbo ao longo do dia inteiro e às vezes usar só à tarde. Ramon, por que você direciona tanto para a tarde? Porque é o momento mais difícil. É o momento que todo mundo tem vontade de doce. E não comer aqui atrapalha o jantar. Aí bagunça, tá? Se tiver na cetogênica, aí não, né, gente? Aí é o dia inteiro. Aí não dá pra, eu não vou dar exemplo muito com a cetogênica, porque, por exemplo, a cetogênica tem que pensar quanto que essa pessoa está consumindo de carbo ao longo do dia, porque a gente pode usar, mas, por exemplo, o que a gente pode fazer numa cetogênica? Você pode pegar, por exemplo, frutas vermelhas, o morango, mirtilo, amora, que tem uma carga baixinha, ou maracujá, e você pode ali comer, por exemplo, um maracujá com creme de coco, por exemplo, creme de coco em pó, sem açúcar, tem um monte com açúcar, pelo amor de Deus. Eu posso usar, por exemplo, um morango com uma pastinha de amendoim, eu posso usar um morango com chocolatinho 80%, sabe? Então, dá pra gente dimensionar. Mas veja, mesmo na cetogênica eu estou usando um pouquinho de carbo, pouco, mas estou. Porque a cetogênica eu não posso aumentar a gordura saturada, gente. Aquela cetogênica com gordura saturada, isso vai aumentar a resposta inflamatória. Vai cair lá naquele primeiro ponto que eu falei das trocas, que é começar a usar gordura saturada rotineira. Isso aumenta a inflamação, aumenta a resistência à insulina. Isso não vai ser suficiente para perder peso, tá? E essa distribuição que eu falo, eu começo já a pensar na janta. Não na janta, no sono. Porque o sono, a gente tem que dormir. Não tem saída. Se não dormir, não perde peso. Se não dormir, não ganha massa muscular. Se não dormir, não tem recovery neurológico. Quem não dorme, não desinflama. Ninguém entra em remissão de uma autoimune se não dormir. Ramon, então, você está falando que o sono, ele tem, o sono ele sofre uma influência direta do jantar? Sim. Um exemplo, se você reduzir demais o seu carboidrato à noite, você vai prejudicar seu sono. Porque o carboidrato ele gera aquele efeito, muitas vezes, do aprofundar o sono. Só que aí, parcimônia nessa informação. Por quê? Eu estou falando de carboidrato bom. Eu não estou falando de a gente chegar à noite e comer um prato de macarrão. Eu não estou falando de chegar à noite e comer um prato de risoto. Você está misturando um monte de carboidrato de amido com um monte de gordura. À noite, eu prefiro usar uma refeição com pouca gordura, muitas vezes, não sempre, pouquíssima gordura saturada, mais gordura monopólio, uma dose de ômega 3, por exemplo, uma proteína magra, branca, de digestão muito mais fácil. Por quê? Eu quero... e uma fonte de carboidrato bem pensada, tá? Uma raiz, um inhame, um purê de inhame, dá para fazer, não tem problema nenhum. Para quem gosta de arroz e feijão, dá para encaixar, só equilibrar a quantidade. Por quê? Porque esse carboidrato consumido de forma noturna melhora a minha produção de serotonina e melatonina. O carboidrato que atrapalha a produção é o carboidrato de altíssimo impacto, é o açúcar, é o suco, é o álcool. Não é comer uma mandioca, não é comer uma fruta como sobremesa do jantar. Então, um exemplo clássico que às vezes eu faço com um paciente meu. A gente tem as frutas que ajudam mais o sono. Kiwi tem bastante fitomelatonina, maracujá, ameixa, aquela roxinha tem, a uva roxa tem. Então, por exemplo, se eu não quero usar, se eu quero usar um pouquinho de carbo, não quero colocar tanto à noite, o que eu posso fazer? O grelhado ali, alguma coisa. Posso usar uma fonte de carboidrato como sobremesa. Então eu posso colocar no meu 8 horas da noite, quase 9 a cabeça vai falhando. Na minha sobremesa, eu posso colocar uma fruta. Vou comer uma fruta à noite, sobremesa? Qual o problema? Problema nenhum.
Se você colocar um kiwi, gente, um kiwi tem uma carga baixa. Você vai colocar um kiwi de 80 gramas, você vai me dar o que de carboidrato? 15 gramas? Não é nada, isso é muito pouco. Colocar um maracujá, colocar uva. Aí fala assim, uva. Gente, mas uva, você não vai comer o cacho da uva. Você vai comer um pouco de uva, comer o quê? 80 gramas de uva. Não tem uma carga tão alta, assim, dá para encaixar. Pode usar melão, porque melão não ajuda tanto no sono, mas é uma fruta que dá para usar. Então veja, a gente pode pensar em usar um pouquinho desse carboidrato, dessa fruta, como uma sobremesa de um jantar, pensando no sono. Por quê? Se a gente não conseguir ter uma boa noite de sono, a gente não vai realmente emagrecer de forma eficiente, tá? Então, a Mariana faz uma pergunta, a Maria Fernanda fala, toma caldo de ossos com sopa. Excelente. Gente, caldo de ossos, que é o bone broth protein, ele tem um teor de glicina muito alto. Não dá para usar para vegano, tá? Para quem não é vegano, para quem for vegano não vai dar certo. Mas ele gera ali um efeito interessante a nível intestinal, é excelente, não fermenta, ajuda na permeabilidade, colocando ali legumes e tudo mais, sem problema nenhum. Dá para colocar, gente, cenoura, pode comer já, pelo amor de Deus, cenoura não tem carboidrato assim. Figo é uma boa fruta para usar à noite também. Daniela, hipoglicemia é uma realidade quando fazemos low carb? Não é. Só se você tiver algum desequilíbrio no metabolismo de glicose, tá? Mas aí tem que ser avaliado individualmente, com a tua produção de insulina, com a tua sensibilidade à insulina, tudo isso, tá? Turma, vamos mais um pouquinho que tá acabando aqui. Outro ponto. Final de semana. É onde muita gente erra. Então, assim, a pessoa começa o plano segunda-feira e faz segunda, faz terça, faz quarta, faz quinta, sexta já começa. Amor, você tá falando que não pode sair do plano? Pode. Não é esse o problema. O problema é que as pessoas saem demais do plano. A pessoa já chega na consulta e pergunta, quando que eu posso sair? Gente, não é para sair. É para fazer de segunda a segunda. É para fazer. E o plano que você tem que ter, por isso que eu faço o plano junto com a pessoa. Porque o plano tem que encaixar na rotina. Óbvio, a gente vai chegar no sábado, vai comer alguma coisa diferente, eu sei disso, tá? Não é assim. Mas o problema é que vocês querem beber na sexta, beber no sábado, beber no domingo, comer pizza na sexta, comer um hambúrguer no sábado e comer uma feijoada no domingo. Não vai perder peso. Não vai, sinto muito, tá? Então, e depois quer compensar na segunda, dia internacional de começar a dieta e fazer jejum. Não funciona, não vai dar certo, tá? Então, assim, álcool é um problema. O álcool vai estimular proteínas inflamatórias, ele vai estimular a lipogênese, a criação e depósito de ácido graxo dentro do tecido de gordura. Então, isso vai ser um problema e as pessoas não bebem pouco. As pessoas bebem muito. É diferente a gente tomar uma long neck e é diferente de tomar 6 long necks. É diferente de tomar uma dose de gin, uma taça de vinho e tomar 2 drinks, 3 drinks com açúcar. Uma tacinha de vinho no sábado, tudo certo, não tem problema. Tudo ok. O problema, sabe qual é o problema às vezes do vinho? O que ele está acompanhando. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tomo só uma tacinha de vinho e come 1 quilo de queijo, 1 quilo de salame. Não dá certo, gente. Aí não dá. Porque muitas vezes o vinho acompanha é pior do que o próprio vinho. Porque às vezes vocês vão sentar e comer amendoim, come 1 quilo de amendoim. Não dá certo, tá? E eu sei que vocês fazem isso. Vocês sentam para comer queijo e comem o queijo inteiro. Gente, churrasco. Churrasco, assim, churrasco dá para comer, gente. Segredo de churrasco. Não comer 1 quilo de pão que tá lá no churrasco. Come vinagrete, quer comer um arrozinho, não tem problema. Salada, come salada. Carne, vai na carne mais magra. Não precisa ir na costela toda hora. Linguiça, toicinho, cupim. Faz uma carne mais magra, faz um contrafilé, alcatra. Para quem gosta de mignon, ninguém usa mignon no churrasco também. Pode usar frango, às vezes gente, asinha de frango, só tira a pele na hora de comer, dá para encaixar.
Tem gente que faz lombo na churrasqueira, fica excelente, gostoso, dá pra comer, carne bem mais magra também, então dá pra encaixar, é só querer. É 1 quilo de salame e um saco de amendoim, tem gente que faz isso mesmo. É que ninguém vai falar, mas eu sei quem faz. E tem gente aqui que eu sei que faz. Então tá. Respondendo aqui antes de passar para a próxima pauta. Emagrecimento é melhor de comer em 3 horas? Não. Comer só quando tiver fome? Também não. Porque às vezes a pessoa, quando chega a fome, a pessoa descontrola e come tudo. Aí não dá certo também. Então a gente tem que entender quem é a pessoa. Se a pessoa tem compulsão, qual é a rotina dela, se ela trabalha de madrugada. Nossa, acabei de lembrar de uma pessoa que trabalha de madrugada que eu tô precisando responder uma coisa. Então assim, às vezes comer em 3 horas é melhor para algumas pessoas. Às vezes comer quando tem fome é melhor para outras. Então assim, não tem regra. A gente encaixa de acordo com a rotina, tá? Pri, como controlar a compulsão, eu preciso fazer uma live só disso. Não consigo falar isso aqui, só te respondendo essa pergunta, mas tá como pauta futura, mas é uma live que eu vou trazer como uma convidada, vou trazer uma médica, vou trazer a Luana. Luana, não sei se você tá aí, você vai fazer minha live de compulsão comigo, tá? Já tô intimando você a fazer a live de compulsão. Gente, a nossa live é assim, a gente nunca pergunta, vamos fazer tal live? Não, a gente comunica. Igual, Luana, próxima live de compulsão você vai fazer comigo. Então tá, outro ponto, acho que é um dos últimos aqui, que talvez muitas vezes subestimado. Desordens metabólicas. Muitas vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho, ela tá na dieta, ela não tá conseguindo, ela não tá saindo do plano, ela tá controlando o álcool, ela tá controlando o carboidrato, tá fazendo tudo certo. Só que ela tem uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina vai atrapalhar demais o processo de perda de peso, o processo de perda de gordura. Então, assim, nesse caso, a gente tem que realmente mudar tudo. Eu tenho que, muitas vezes, se estava, às vezes, numa low mais flexível, é o momento de eu pensar em mudança de estratégia. De eu fazer o estímulo para a melhora da sensibilidade. Às vezes, aquela pessoa não está conseguindo treinar, não está conseguindo ter um bom recovery, porque ela está, por exemplo, com um perfil hormonal desfavorável. Ela está com uma testosterona muito baixa, ela está numa menopausa, está perdendo massa óssea e está com o estradiol muito baixo. E quando a gente tem todo esse desequilíbrio metabólico, seja de um hormônio, seja de uma resistência à insulina ou no próprio diabetes, isso é determinante sim no resultado. Então eu preciso avaliar se tem resistência à insulina envolvida, se tem marcadores inflamatórios, como que é o perfil hormonal, testosterona, DHT, estradiol, se essa testosterona está sendo muito convertida em estradiol, por exemplo, porque às vezes você olha lá, por exemplo, a pessoa tem estradiol, uma testosterona boa, mas se olha o estradiol está alto. Ramon, quanto que é estradiol alto? Por exemplo, homem é bem comum isso, tá? Homem que bebe álcool, que faz esse estímulo que está com mais gordura abdominal, que aumenta o estradiol. Então você vê, por exemplo, aquele homem que tem uma testosterona, que vai fazer a conta aqui, uma testo de 500, inventei um valor agora, 0,5. Então eu esperaria, por exemplo, 0,5, o estradiol na casa de 2,5. Se eu converter para unidade padrão no laboratório, seria 25. Isso me dá uma conversão de mais ou menos 2,5, de 5% de testo para estradiol. Essa é a conversão meio que padrão. Se eu vejo uma conversão acima de 5%, talvez para aquele indivíduo, homem, a conversão esteja aumentada. Então, eu preciso entrar com uma estratégia para corrigir aquilo. E às vezes o álcool pode ser o problema, a própria gordura, porque isso aumenta a atividade da aromatase. Então eu acompanho esse resultado hormonal, por exemplo, porque ele pode ser determinante. Ou a testo está muito baixo e o estradiol está lá em cima. Aí o segredo não é estimular a testosterona. O segredo é diminuir a conversão nesse estradiol para sobrar mais testo depois. Porque se ela fica sendo convertida, que a pessoa está bebendo álcool, ainda está com um ganho de peso muito alto, ela não tem a testo, porque a testo está sendo convertida por uma enzima. Então, avaliar sempre esse perfil hormonal, sempre. Avaliar sempre a resistência à insulina, a capacidade de transportar glicose, o metabolismo de glicose, a hemoglobina glicada, insulina de jejum. E muitas vezes, gente, insulina de jejum
baixa não é benéfica, quando ela é muito baixa. Porque essa semana mesmo, uma paciente mandou um exame, ela já tinha passado em consulta, e ela estava com uma insulina muito baixinha. E, por um lado, a gente pode olhar aqui e falar assim, nossa, tá boa a insulina, tá baixa. Mas estava muito baixa, era uma insulina de 1 ponto alguma coisa, se eu não me engano. Eu já achei um pouco estranho, não tinha outras alterações, glicose normal, tudo normal, hemoglobina glicada normal. Só que aí eu pedi um outro exame, que é o peptídeo C, por exemplo, para avaliar como que é essa capacidade do pâncreas em produzir insulina. E realmente ela já tinha uma quantidade mais baixinha. Isso é um problema? Inicialmente não, mas é algo para a gente acompanhar. Então, isso é importante porque quando eu vejo já algo assim, talvez não seja o momento de fazer mais estímulos com carboidrato, de forma mais agressiva, porque eu vou aumentando o meu esforço de células pancreáticas para produzir insulina. Tá? Então, perceba, a gente vai moldando o processo de emagrecimento. Sempre livre, Roberto, testo sempre livre, eu prefiro, tá? Mas essa que eu tô falando da conversão é a total. Mas eu avalio mais a livre para saber o efetivo dela, tá? Então, perceba, a gente vai moldando essa estratégia. Então, assim, a gente já falou, veja, eu já falei um monte de coisa aqui que muitas vezes passa despercebido. Falta de estratégia, a mistura de jejum com low carb, inatividade física, que é muito subestimada. As pessoas não treinam, gente, infelizmente, de forma como deveriam. As trocas totalmente equivocadas do que é light, diet, o que é mais gordo, o que é mais magro, mais gordura, menos gordura. Isso acaba com tudo. A falta de distribuição aumenta a compulsão. Gente, assim, o que resume tudo, talvez, seja a constância. Porque a constância, a partir do momento que eu tenho essa constância, eu consigo ter parâmetro. Eu consigo ter parâmetro de comparação. Então, se a gente entra numa low carb e a pessoa seguiu a low carb, eu consigo ver o resultado que a low carb fez para aquela pessoa. Se a pessoa fica, sai e volta, é uma bagunça. Eu não consigo nem saber o que funciona. Aí a pessoa faz jejum, faz cetogênico, faz não sei o quê, faz um jejum de 30 horas, não sei nem o que está funcionando ali, gente. Igual o suplemento. Começa um monte de coisa, não sei nem o que está funcionando ali. Tá? Turma, é isso. Querem fazer perguntas? 80 minutos, quase 1h30. Eu ia falar em 1 hora, não deu tempo. Façam perguntas, que eu vou reservar aqui uns 10 minutinhos agora para resolver. Vou pegando na ordem aqui. Obrigado, Reila. Low carbs e lipidemia. Não, desde que o aumento da gordura da low carb não esteja associado a gorduras ruins ou um excesso do consumo de gordura, tá? E avaliar os polimorfismos genéticos que podem ter muito fundo genético aqui em relação ao colesterol. Mas, gente, pergunta de emagrecimento, tá? Daniela, é importante o que você falou. Gente, avaliar a capacidade mitocondrial com ferro, ferritina é importante, tá? A capacidade mitocondrial, a parte do ferro, porque isso é importante para a saúde mitocondrial. Então, senão a pessoa não tem energia também para treinar, para fazer nada. Gente, gorduras para usar: azeite de oliva, castanhas, abacate, óleo de semente de uva, óleo de semente de gergelim, óleo de semente de linhaça, essas gorduras. Não é para usar banho, não recomendo, tá? Rotineiramente, ok? Não recomendo rotineiramente banha, nem gorduras saturadas em óleo de coco também não. Eu evito chás imediatamente pós o exercício, Gisele. Só se eu tiver que realmente fazer um controle do processo inflamatório muito intenso para algumas pessoas. Do contrário, eu não coloco imediatamente não. Eu deixo umas 2-3 horas sem chá. Tecido de gordura consome vitamina D? Não. O processo inflamatório consome vitamina D. Tá? E a gordura aumenta o processo inflamatório. Então, de forma indireta, sim. Usar Super Coffee pela manhã é benéfico? Para emagrecimento? Se te ajudar no treino, ok. Obrigada, Keila. Keila não, Kelly. Obrigado. Gente, café com leite sem açúcar? Tem hipersensibilidade ao leite? Tem alguma intolerância a leite? Porque assim, às vezes a pessoa toma isso aqui de leite só, não tem problema. Veja. Ou quer usar um leite vegetal, pode ser também. Melhor fruta antes de dormir se tiver fome: kiwi, maracujá, ameixa. Pensaria nessas, geralmente, pelo maior teor de fitomelatonina.
Cereja, mas cereja tem uma carga um pouquinho mais alta, só tomar cuidado na quantidade, mas dá para usar, equilibrando a quantidade. Guaraná Cipó, ok, um ótimo estímulo para fazer estímulo matinal para quem treina em jejum. Treinar todos os dias em jejum, boa estratégia? Pode ser usado, sem problemas. Se encaixar bem na rotina, problema nenhum. E a gente fazer o recover depois, né? Eventualmente ficar sem comer logo depois do exercício não tem problema. Mas isso não deve ser constante, ok? Obrigado, Gislaine. Obrigado, Ju. Carbo pela manhã do treino? Pode usar. Gente, usar um pouco de carbo antes do treino, isso não vai ditar o processo de emagrecimento, não vai prejudicar o processo de emagrecimento. Desde que a gente consiga ser bem quantitativo nessa quantidade de carbo, tá? Pode ameixa seca? Pode. Maçã, ok. Gente, maçã e maçã, né? Você pega uma maçã daquela verde, tem uns 250 gramas, e tem mesmo, pode pesar. 200, 250 gramas. Pega de maçã pequenininha, tem 100 gramas. Então, dependendo, por exemplo, pega uma mulher mais menorzinha, que eu quero controlar um pouquinho mais, uma maçã pequena, 100 gramas. Às vezes, para um homem, por exemplo, tá lá com 80 quilos, 90 quilos, um homem de 1,80 m, por exemplo, eu posso dar uma maçã maior. Então, veja, é a mesma fruta, eu só dimensiono a quantidade para a pessoa. Porque a carga glicêmica vai variar dependendo da quantidade. Treinar em jejum perde massa muscular? Se você trabalhar o recovery nas outras 24 horas do dia, não perde, tá? Palatinose pode ser opção? Pode. Pós-treino com arthroide? Ótimo. Maçã assada com canela, cedo e ovos mexidos? Ótimo, dá pra usar. Quando eu falo dá pra usar, gente, aqui dependendo do plano, tá? Tipo, você não vai usar uma maçã com canela numa cetogênica. Maçã dá fome, muita gente fala isso. Laranja depois do almoço. Gente, é uma boa opção. Desde que a gente coma a laranja inteira, com bagaço, com tudo, para que a gente coloque fibra, tá? Porque a carga sempre não vai ser tão alta. Mas assim, tinha uma paciente minha que ela comia aquela laranja, como é que ela chama? Aquela laranja grandona, não vou lembrar agora, toranja, não é toranja, vocês sabem qual que é. É uma laranja gigante, aquela não dá, aquela tem que ser metade ou menos. Mas com uma laranja pequena ali, ok. Desde que eu equilibre, às vezes, um pouquinho no almoço também. Tem que ter ideia de qual que vai ser a carga da refeição, tá? Tangerina, ok. Laranja Bahia, era essa mesmo. Nossa, gigante, aquela não vai ser uma inteira, não. Pode incluir creatina no arthroide? Pode. Gente, creatina, assistam, acho que é 4 posts para trás. Eu fiz uma live de creatina. Ficou incrível e tá lá no meu canal também. Vai aqui no meu perfil, clica no link do meu perfil que tem tudo lá. Tem o contato de agendamento, tem o contato aqui da clínica, da LDNA, tem todos os contatos e tem o link do canal. Onde todas essas lives, as lives que eu fiz com a Luana, as lives que eu fiz com a Flávia, que é a reumato, com a Larissa, que é a nossa dermato também, vão todas lá pro canal, tá? Eu vou colocar tudo lá. Tem umas que não estão que eu não consegui editar ainda, mas vai tudo para lá. Osteopenia, musculação e equilibrar a alimentação e a suplementação específica, tá? A osteopenia tem que ser um exame, tem que ser criterioso para tratar isso. Tem que saber se falta cálcio, se não falta, tem muita coisa para avaliar. Obrigado, Duda. Turma, já deu, 9 horas da noite, eu tô cansado, tô daqui desde as 8 da manhã atendendo. 1h30 de live e vai estar salva, tá? Vou deixar aqui, depois vai lá pro canal também. Quero que vocês assistam essa live. Depois, se ficou alguma dúvida, assiste de novo. E eu espero que vocês tenham conseguido abrir os olhos aí de vocês para muitas coisas que eu sei que muitas vezes passam despercebido. E às vezes eu sou duro mesmo, eu falo mesmo porque as pessoas acho que às vezes têm que escutar algumas coisas que outras pessoas não têm coragem de falar. Mas eu falo realmente o que funciona e o que não funciona, tá? Então, turma, é isso, obrigado. Boa noite aí para vocês, uma boa semana. E para quem estiver me escutando aqui no canal, deixa o like aqui embaixo, compartilha e assina o canal. E semana que vem tem live nova. Tchau para vocês, boa semana.